curva a tua fonte, Pai. Nós somos gratos por essa palavra que advém do teu trono. Palavra, Senhor, que traz esperança. Palavra que edifica, que cura, que liberta, pois a tua palavra se apraz para aquilo que é enviada. Senhor, abra nessa noite a nossa visão, para que possamos enxergar as bênçãos. Abra a nossa boca para te glorificar. Abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, Pai. Abra os nossos caminhos, Pai. Abra as portas que ainda estão fechadas. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico por essa palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, dá glória a Deus e exalte o nome do Senhor. Podeis assentar. Queridos, a palavra Efatá, ela é uma palavra aramaica, e o sentido real dela é: em tudo sou aberto, em tudo há livre, em tudo está aberto, em tudo está projetado. E eu quero falar hoje sobre desbloqueio. Muitas vezes nós nos paralisamos, bloqueamos a nossa mente, nossos sentidos, nossa visão, só enxergamos luta, dificuldade, travamos, passamos por uma decepção, ficamos travados, não acreditamos, não temos mais coragem de dar outro passo. Estamos sempre, e a Bíblia diz que as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. O homem não pode ficar parado. Tanto é que a Bíblia diz que aquele que for até o fim, esse herdará a coroa da vida. Nós temos que continuar caminhando. Ah, mas pastor, o que eu passei me deixou. Não, irmão, o que passou, passou. Deus é Deus de coisas novas. Não se prenda. Deus tem bênção para você. Se os teus caminhos estavam travados, então nessa noite, Efatá, Deus vai abrir caminhos. Deus vai preparar. Mas tudo tem um tempo oportuno. Queridos, eu fico meditando nessa palavra que fala da cura, amém? De um surdo, amém? E dificilmente, veja bem, e aquele homem, além de surdo, ele tinha uma dificuldade, era gago. Ele não conseguia pronunciar as palavras. Quem já viu uma pessoa que sofre da gagueza, já viu que quanto mais você tenta, mais nervoso ele fica. Mas ele quer falar e não consegue. Eu quero que você tente analisar. Você que está aqui, que consegue falar com facilidade. Você que está aqui e tem uma oratória, que consegue transmitir. Tenta imaginar, queridos, uma pessoa necessitando e não conseguindo falar. Tenta imaginar a aflição aqui dentro, ele gritando algo e ninguém o entendendo. Tenta imaginar como essa pessoa padece, como essa pessoa alma. E tenta imaginar, queridos, o grito da alma. Porque às vezes nós estamos falando de uma pessoa gaga, mas vamos falar de nós, de coisa que está aqui engasgada, que não consegue pôr para fora aquele grito que está aqui dentro. Senhor, me ajuda, me socorre. Senhor, tenha compaixão. Aquela aflição que está aqui dentro e parece que você não consegue pular para fora. Às vezes é assim. A pessoa que tinha, além, veja bem, de ser surdo, irmãos, a gaguez, ele tentava pronunciar. Tente imaginar a sua família, não sofria só ele, mas todos. Talvez com o tempo alguns entendiam, mas outros até zombavam, outros não entendiam nada. E aquele homem gritava, a sua alma tinha sede de ser ouvida. E tem pessoas aqui que têm sede de ser ouvida por Deus. Tem pessoas que dizem: Senhor, até quando o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu clamo, o Senhor não responde? Até quando eu busco e o Senhor não me faz? Queridos, acontece com a gente. E com o passar do tempo, isso vai criando um bloqueio. Vai te paralisando. Você tenta e as palavras não se formam mais. Aquela angústia, aquele aperto, aquela coisa no peito. Tenta imaginar, irmãos, a vida desse homem. Tenta imaginar. Que sofrimento esse homem não padecia, não tinha. Queridos, veja bem, alguém que vem correndo, e hoje você vem, ora, por favor, me dê um copo d'água. Aquele homem, tenta imaginar, gente, por coisas mínimas, era difícil, imagina uma coisa maior. Por coisas mínimas, aquele homem padecia. Para pedir algo tão simples, me dê um copo de água. Agora imagina coisas maiores, pastores. Como era difícil a vida daquele homem. Que tipo de expectativa tinha ele na época de Jesus? Se até hoje nós temos problema aí. Os fonoaudiólogos que estão aí para ajudar. Mas tem pessoas que têm dificuldade. Amados, é difícil. É difícil ficar. É muito difícil para a família. É muito difícil para a pessoa viver dessa maneira. E a palavra de Deus assim: quantas vezes, querido, aleluia, um silêncio, ele tentou se comunicar, e as pessoas entendiam de outra forma. Quantas vezes ele tentava falar algo e a pessoa, isso? Não.
E quanto mais vai falando, mais nervoso vai ficando, porque ele quer falar de uma coisa que você não entende. Lamanto e defaço como nave. E quantas vezes você fala alguma coisa até pelo teu cônjuge, com o amigo, com a pessoa, e por mais que a pessoa tente entender, ele não consegue entender o sentido daquilo. Mas existe um Deus que conhece na profundidade, porque a Bíblia diz: antes que a tua voz se forma aqui nas cordas vocais, Ele já conhece o que vai sair da tua boca. Existe um Deus que sonda o teu grito de alma. Caná me andou. Sabe aquele grito silencioso que nasce aqui no peito, Deus, mas não sai para fora? Sabe aquele grito de ver alguma coisa acontecendo e parece que nada acontece? Jesus conhece esse grito. Jesus sonda, porque Ele diz que sonda os rins e o coração. O Senhor conhece os teus gemidos de noite, quando ninguém te vê, mas você está gemendo numa cama, naquela expectativa, a voz não sai. Gemido é expressão do próprio corpo tentando se comunicar, falar. A Bíblia diz que Ana, uma mulher estéril, porque o próprio Deus havia fechado a madre. Como você vai lutar com uma coisa dessa? Quando é o diabo, você faz uma campanha, ora, expulsa. Mas quando é o próprio Deus que fecha, o que você vai fazer? Ana não podia dizer Deus, mas a alma dela gritava, ansiava. Tanto é que chegou a um ponto que as palavras lhe fugiam dos lábios. Ela chegou lá no templo, na festa que todos subiram. Ela chegou diante do templo, onde estava o sacerdote ali. A Bíblia diz que a sua alma estava gemendo. Ana balbuciava, não tinha força para gritar. A alma estava aqui doendo. A alma está: Senhor, eu quero ser mãe. Nem o marido entendia. Porque o próprio marido disse: Ana, por que tu sofres? Não sou eu te melhor do que 10 filhos? Nem ele. A lavantúria. Tem coisas que nem a tua esposa, teu esposo entende. Só Jesus. Ele quis dizer, o Cana: olha, Ana, eu sou melhor do que 10 filhos, mas não era isso. Eu, Cana, não é isso. Você não entende. É uma coisa minha. É eu. Entenderam? Não, glória. Aramente de resto que ne faz. E Ana balbuciava, porque o silêncio da alma faz com que você perca as palavras, tropeça no vocábulo. Tanto é que o sacerdote, olhando para ele, pensando que ela estava embriagada, disse: mulher, aparta de ti o vinho. Ela disse: não tenha tua filha com filha de Belial. Tua serva está angustiada, a alma está gemendo. Há um grito aqui dentro. Eita, mandai. Há um grito aqui dentro de muitos anos. Quem tem esse grito aqui dentro há muitos anos, esperando aquele milagre, esperando, quem está com aquele grito parado aqui hoje? Pois eu quero dizer: Efata, vai se abrir, vai se abrir. Ore banchore que nerevas, te que nevas.